Olá, meus caros amigos de fé. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo de Fé e já temos novidades para esse dia tão importante. Hoje temos aqui a presença do professor Paulo Fernando, do Movimento Provida. Está aqui hoje como nosso convidado. Desde já, peço para que você se inscreva no nosso canal, que você dê o like, né? E compartilhe nas redes sociais esse nosso podcast, esse nosso episódio. Boa noite, professor. Boa noite, caríssimo Ricardo Tober, as pessoas que nos acompanham. É sempre uma alegria poder compartilhar a nossa experiência, a nossa maturidade, principalmente aqui na Samambaia, que é um dos berços do nosso Movimento Provida em Brasília. É uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande a gente ter a produção aqui na Samambaia do nosso podcast. E assim, eu sou, né, oriundo daqui, cheguei aqui em 1989 e tenho um carinho enorme por Samambaia. E conheço bem, né, o movimento Provida, conheço lá a creche Santos Inocentes, né? Inclusive tive a oportunidade de fazer algumas visitas. Recentemente teve uma situação lá muito ruim, né? Que pegou fogo. Não é tão recente, já tem uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos, exatamente. Mas você sabe que tirar de um sofrimento uma experiência, não? Então aquilo que aparentemente foi ruim, obviamente que foi, queimar tudo, mas a bondade, a generosidade da nossa comunidade, toda a arquidiocese, fez com que pudesse a associação reerguer e fazer uma sede bem bonita e bem melhor. Tá vendo? Então já vamos entrar nesse assunto já. Eu acho que é um assunto que todo mundo que conhece o professor Paulo Fernando sabe do teu engajamento com o Movimento Provida. A gente sabe que esse debate do aborto é um debate que está presente, ele sempre está vindo, ele sempre está vindo em discussão na sociedade, né? E é um assunto que, principalmente para o público cristão, ele tem um forte incômodo, porque a gente sabe que tem situações que são difíceis para as mães tomarem decisões duras, às vezes, porque são abandonadas pelo marido, né? Se vê em situação extrema de solidão. Como é que é isso? Como é que é esse debate? Eu queria entender. Eu sempre digo que para ser contra o aborto basta falar a verdade. Então não há nenhum motivo razoável, plausível para a defesa do aborto em nenhum caso. Até mesmo porque o mandamento diz, não matarás, ponto. Lá não diz, não matarás exceto, não matarás no caso de... Ou seja, então nós defendemos a vida em sua plenitude, desde a concepção até a morte natural. Então eu venho de uma experiência particular. Eu tenho cara de padre ou não? Carlos, eu tenho cara de padre? Tem um cara de padre, não? Eu achei um pouco cara de padre. Outro dia eu estava na catedral, uma senhora falou assim, Dom Marconi, eu queria me confessar. Eu falei, mas eu não sou Dom Marconi, né? E aí parece mesmo, eu fui para o seminário em Anápolis, chegando lá o senhor bispo mandou me chamar. Um bispo chamar um seminarista é uma coisa muito incomum. Quando chama o padre já fica com medo, imagina um seminarista. Chegando lá ele falou assim, Paulo Fernando, tenho 3 perguntas para lhe fazer. Você gosta de acordar cedo? Eu falei, não. As primeiras orações das 5h30 da manhã eu cochilava. Gosta de tomar banho de água fria? Água fria, eu falei, piorou. Né? Um banho era água fria, eu não gostava. Fiquei calado, o senhor bispo ficou calado. E na intrepidez da juventude eu falei assim, qual é a terceira pergunta? E o bispo falou, eu ia perguntar se você é curioso, mas já estou vendo que é. O bispo me deu logo um fora, né? Aí fiquei assim, meio sem graça. E ele falou assim, o que você vai fazer todos os dias na biblioteca? Eu ia na biblioteca do seminário. Eu falei, eu vou ler os jornais. O que você lê nos jornais? Eu falei, eu vou ler as notícias da Assembleia Nacional Constituinte. Estávamos em 1987. E as notícias de esporte para ver o resultado do glorioso Botafogo. E aí ele falou assim, é o seguinte, padre tem que acordar cedo, padre tem que tomar banho de água fria, padre não pode ser curioso e padre não pode gostar mais de política do que as coisas da igreja. Pegue suas coisas e vá embora. Vá fazer direito, vá fazer ciência política, é a sua vocação. E ele era um profeta. E ele profetizou, você vai ajudar a igreja por meio do seu trabalho. Como é a filosofia, né, do Opus Dei, né? Ou seja, a santificação por meio do trabalho. E aí então eu fui obediente ao bispo, fiz direito e trabalho no Congresso Nacional há 30 anos, assessorando a Frente Parlamentar Católica, nossa arquidiocese, a CNBB, e também, quando é preciso, a Nunciatura Apostólica. Então eu digo que eu sou assessor parlamentar do Papa, né? Até eu estive com o Papa Francisco, está lá no meu Facebook com a foto, né? Uma senhora falou assim, você não tem vergonha de fazer uma montagem
com a foto do Papa. Eu falei, não, mas não é montagem, eu estive com o Papa, assim como estive também com João Paulo II. E aí então eu fui de férias, né? Porque as aulas só começariam 3 meses depois, fui lá para o interior do Nordeste, minha família é de lá. Lá eu conheci uma jovem, me encantei por ela, me apaixonei e tornei-me pai, aos 18 anos. Na primeira vez, nunca tinha pego na mão de uma mulher. Peguei na mão, beijei e tornei-me pai. Viu só? Antes de casar. Quem casar? Primeira vez que eu beijei uma mulher, rapaz. Vai casar. Tinha 18 anos. E aí, caríssimo Alisson, olha só o que aconteceu. O pai da moça mandou me chamar. Eu fiquei com mais medo do que o bispo. Cheguei lá e falei, não, vamos resolver. Falei, vamos, é para casar, eu venho morar aqui no Piauí, ela vai para Brasília, acabei de passar no vestibular. Falei, não, eu tenho um amigo em Teresina que vai resolver isso, um médico, e vamos fazer um aborto. Aí eu falei, não, aborto não. Eu nem era do Provida, mas obviamente era católico. Eu falei, não, aborto em hipótese nenhuma. Se não quiser a criança, dê-me para tomar conta, mas abortar não. E aquela confusão, eu tive que voltar a Brasília por causa do alistamento militar, né, 18 anos. E aí então nesse intervalo, pressionado por mim, namorado e pelo pai, ela no momento, não é, de desespero, pegou um revólver do pai e se matou, né? E obviamente matou o meu filho. E aí eu fui procurar o bispo. O bispo também orientou, falou, olha, tem um grupo em Petrópolis, no Provida, um senhor que é ligado ao Human Life International dos Estados Unidos, do movimento Provida, e você vai ser amparado, vai ser acolhido. E eu fui amparado, fui acolhido pelo movimento Human Life International para suportar esta dor, ou seja, eu transformei essa dor num louvor, num propósito de vida, e eu fui preparado então para salvar vidas, não é? Então eu perdi meu filho, mas por meio dessa tragédia, eu estou aí há mais de 30 anos salvando vidas efetivamente, não é discurso de político não, porque as feministas, abortistas, nunca vi uma única mulher dessas feministas distribuir uma fralda, uma lata de leite, ou dar um enxoval, ou amparar uma mulher, enquanto que nós, o Provida, efetivamente amparamos as mulheres, por meio da Operação Resgate. Então as mulheres nos ligam, as adolescentes principalmente, pensando que nós vamos fazer o aborto. E obviamente nós as convencemos a não fazer, com uma conversa, com um exame pré-natal, ultrassonografia, às vezes com enxoval, às vezes com cesta básica, às vezes entendendo a situação e muitas vezes... Um verdadeiro acolhimento. Até mesmo questões policiais, quando assim é necessário. Então esse é o meu ministério, o meu apostolado. E às vezes eu chego nos lugares, as pessoas falam assim, você é o Paulo do aborto? Eu falo, não, está repreendido, eu não sou o Paulo do aborto, eu sou o Paulo do Provida. Então é isso. Não, olha, eu não conhecia, assim... Eu vi que você ficou impactado. Eu fiquei impactado, eu quis ficar ouvindo aqui. Isso. E acho que o nosso ouvinte, o nosso espectador também ficou impactado, porque é uma história muito forte, né? Uma história que teve um fim trágico, um fim... Não, o começo trágico, né? Que o fim vai estar sendo bom, verdade, nós estamos salvando vidas, né? Salvando vidas, é verdade. E teve contato, assim, entrando assim em particular, teve contato com a família depois disso? Sim, porque somos da mesma região, né? Uhum. Mas é uma coisa já superada. Superada e graças a Deus... Depois de 30 e tantos anos, né? 30 e tantos anos. E quando eu visitei a creche Santo Inocêncio pela primeira vez, eu conheci algumas mãezinhas, né? E algumas crianças lá na creche, né? Sim. Obviamente. Me chamou muita atenção o fato de que elas estavam ali realmente porque elas queriam. De alguma forma elas foram convencidas a estar ali e que ali continuavam, permaneciam e tal. Essa perspectiva do aborto é sempre uma perspectiva muito finalística, né? Assim, vamos acabar com um sofrimento, com alguma coisa que tem ali. E ali no Santos Inocentes, na creche Santos Inocentes, eu pude perceber uma extensão, né? Algo mais. É possível ter uma resposta que não seja essa resposta tão imediata que as pessoas propõem. É porque nós temos um processo de acolhimento. Ou seja, ninguém deliberadamente, sem consciência, principalmente uma mulher, tem vontade de matar o filho, de ser, né, uma assassina. Ela o faz, muitas vezes, pela covardia do homem. Então, nesses mais de 30 anos atendendo a Operação Resgate, quando eu vou conversar com a menina, eu falo assim, cadê seu namorado? Cadê seu companheiro? Invariavelmente ela me responde, me abandonou. O homem é tão covarde que até na hora
né, a mulher ir comprar o remédio, que ela pensa que nós vamos vender o remédio, ela vai sozinha. O homem é tão covarde como fica lá fora no carro e ela vem com dinheiro na mão. Então nós temos que ter um discurso para os nossos filhos. E por que isso? Eu tenho 4 filhos, 3 homens e uma menina. E muitas vezes a gente tem um discurso para nossa filha, cuidar, namorar, etc. E a gente não tem o mesmo discurso para os nossos filhos. Então quem é que está engravidando a filha dos outros? Não é um mendigo no meio da rua, não. Não é o cracudo, não. Quem está engravidando a filha dos outros é o garoto que toca na igreja, toca bateria. É o filho do casal da pastoral familiar. É o garoto lá do grupo jovem que lidera. Ele que está engravidando as filhas dos outros. Isso é impactante, né? Mas isso é interessante a gente falar disso aqui. É a realidade. Porque como é um podcast católico, a gente fala Sim. da castidade, a gente fala esse respeito, mas a gente sabe que o ser humano é falho. Como o bebê não tem acepção religiosa, né? Muitas das mulheres que nós atendemos são protestantes, nem católicas são. E elas levam um susto quando vê que o trabalho do Provida é católico. Elas ficam surpresas. E graças a Deus muitas delas acabam até se convertendo, ou aquelas que não têm religião acabam até tornando-se católico também, que é muito importante, né? Claro. Eu assisti há um tempo atrás uma história da Elba Ramalho. Sim, a Elba Ramalho é do nosso movimento Provida, lá no Rio. Como é que foi isso? Ela sempre teve uma devoção desde criança a Nossa Senhora, e ela tinha uma prática das cidades em que ela ia fazer o show. Ela sempre ia numa igreja dedicada a Nossa Senhora a rezar, tem a sua devoção particular. E ela gostava de visitar também santuários marianos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em Fátima, em Lourdes e tal. E ela então foi a Medjugorje, chegando lá encontrou o padre Pedro, que é um padre polonês que morava aqui até pouco tempo, aqui na nossa diocese de Lusiânia. E esse padre ele é muito engraçado, ele fala assim com sotaque, e fala assim: você não é aquela cantora baiana? E ela disse que a coisa que ela mais tinha horror era dizer que ela era baiana, que ela era paraibana. Ou a confundisse com a Maria Bethânia, com Gal Costa, ou com a Melinha e tal. E ela não gostou muito. Depois o padre reencontrou novamente e falou assim: você não é aquela moça que canta a música do Provida? Ela: que música? Aquela que fala assim, tum, tum, bate o coração, que é o bebê dentro do ventre da mãe. E ela ficou muito espantada, que ela nunca tinha se atido a isso. E ela então pôde, enfim, confessar com o padre. E aí, lá ela disse, né, que fez 2 abortos e que se arrependeu. E o padre, então, eu estou falando isso porque ela já deu testemunho público, né? Não é o padre que está violando a confissão, foi ela mesma que disse. E aí, então, a penitência dela foi participar dos cursos nossos do Provida, ela começou a participar. E o mesmo trabalho que nós fazemos aqui, ela também, nos dias de folga dela, faz no Rio de Janeiro. Ela me contou a história que ela foi atender uma menina lá na comunidade, numa favela, jovem, adolescente, e falou para a mãe da menina assim: qual é a maior vontade, o maior desejo, o maior sonho da sua filha? O que ela gosta? Ela gosta do Luan Santana. Faz, isso é fácil. Aí o Ramalho liga para o Luan Santana liga para a menina e a convence a não abortar. Então, caríssimo Tobé, nós somos canos sujos, somos canos enferrujados, que podemos levar água limpa para as pessoas. E é esse o nosso propósito. Não, eu fico emocionado, assim, não tem como, porque é um assunto muito delicado, né? Envolve, né, tantas pessoas que já passaram por uma decisão como essa. E aí você tem uma missão incrível, professor, que é conectar tanta gente, né? E uma pessoa como a Elba Ramalho, que tem uma profundidade, uma capacidade, agora, uma capilaridade. A atriz global Cássia Kiss também fez aborto, se arrependeu, também participa do movimento Provida no Rio. E aí ela pega um telefone, liga pro Luan Santana, o Luan Santana fala com a menina desiste. Isso é muito simbólico, no momento em que, como havíamos falado anteriormente, né, os homens não têm coragem de assumir as suas responsabilidades. Né? Exatamente. E as mulheres, elas vão ficando cada vez... E essa é um espelho da sociedade atual, né? Me parece que os homens eles estão fugindo dessa responsabilidade familiar, da formação familiar, de ter uma família. Hoje mesmo estava na pauta do Senado um projeto de lei, já aprovado na Câmara, pasme, que prevê a esterilização voluntária a partir dos 21 anos. E eu fiquei pasmo diante disso. 21 anos a pessoa é muito imatura, né? Então, um garoto, uma menina vai fazer
a laqueadura, o garoto vai fazer vasectomia no Sistema Único de Saúde aos 21 anos. Tem toda uma vida pela frente, mesmo que já tenha filhos, mesmo que já seja casado, né? E se o rapaz ficar viúvo, se a mulher ficar viúva, contrair um novo matrimônio, você está penalizando o novo esposo a não ser pai, a não ser mãe. E não há nenhuma resistência no âmbito da Câmara. O projeto foi aprovado por unanimidade, sem que nenhum deputado da chamada Frente Parlamentar Católica ou da Frente Parlamentar Evangélica se manifestasse o contrário. Eu fico parecendo assim, João Batista pregando no deserto, quase como um doido, né? Será que só eu que estou vendo isso? Será que ninguém se manifesta contra? Será que só eu tenho um olhar diferenciado? E uma pessoa falou para mim, não, mas esse é um projeto pró-vida. Eu falei, como que é um projeto pró-vida? Pasme, porque esterilizando, fazendo laqueadura, eles não vão fazer aborto. Ora, isso é um raciocínio totalmente desconexo, né? Confuso, né? E tenta confundir mesmo. A premissa, né? O raciocínio. Nós somos abertos à vida, né? Nós católicos, o casamento tem um sentido unitivo de união do casal e também procriativo. Então você não pode pegar um jovem casal de 21 anos e fazer laqueadura, fazer vasectomia. Mas isso decorre da cultura da morte, ou seja, do controle demográfico. Os países mais ricos não querem que nós, aqui no terceiro mundo, possamos consumir os recursos minerais, a água, né? E para que sobe tudo para eles. Então, essas políticas são feitas para os grandes países para o controle demográfico. E você veja, eu tenho um filho pequeno, outro dia ele fez um desenho, agora essa semana, e era para desenhar uma família, né? Aí meu filho desenhou assim, um pai, a mãe, um menino, uma menina e um cachorro. Porque esse é o modelo, né? Ou seja, o modelo é só ter no máximo 2 filhos, né? Eu tenho 4, né? Por enquanto. Estamos aí já também agora no processo de adoção, adotar um. Não é? E às vezes... mas ele esqueceu dos outros 2 irmãos? Ou ele fez o desenho? Não era da minha família. Era um padrão. Era para fazer um desenho de família lá no caderno, né? Aí ele fez um pai, a mãe, um estereótipo. Menino, a menina e um cachorro. Eu nem tenho cachorro, ele desenhou um cachorro. Desenhou um cachorro. Talvez ele queira um. Mas eu tenho 2 gatos, né? Mas tudo bem. Então você veja. E aí você veja muitas atividades da igreja, eu faço muitas palestras, né? E quando tem o convite da pastoral familiar, de encontro de casais, etc., e curso de noivos, nunca no desenho tem mais do que 2 filhos. Ou tem uma mulher grávida fazendo no desenho do convite. É porque isso vai incutindo na cabeça das pessoas. Para quem assiste novela, né? Tem alguma novela que o casal tenha 3, 4 filhos? Não tem. Não tem. Percebe que esse é o padrão que quer nos impor, né? E a vantagem de ter muitos filhos é que a chance de eu ir para o asilo é menor. Quem não tem filho, um filho só, olha, cuidado, pode ser que porque o lado dos velhinhos te espera, viu? Te espera lá. Não é? Estava falando sobre a atuação política e a votação de projetos importantes. Acho que é um assunto que a gente não pode fugir. Na eleição passada, o senhor foi candidato a deputado federal, teve uma votação expressiva. Tive, né? 31.181 votos. Uma votação eu bastante perdi expressiva. A eleição por 417 votos. Só que o gasto da minha campanha foi ínfimo comparado ao que foi eleito, né? Ou seja, eu gastei por volta de R$50 mil na campanha. E é um fato verídico, não é inventado. Enquanto que meus opositores gastaram R$2,5 milhões declarado, né? Fora o caixa 2, caixa 3. Mas eu sou um cara tranquilo, né? E eu sigo aquela passagem e falo assim, em tudo que fizer, dai graças. E dei graças a Deus, eu me sinto honrado, né? 31 mil pessoas saíram de casa para sufragar o meu nome. E por causa disso, então, eu idealizei junto ao governo de transição, eu fui o autor da ideia de criar o Ministério da Família, né? O nome até foi eu que escrevi, Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, que foi nomeada minha diletíssima amiga a Damares, que foi minha aluna e que já trabalhamos juntos há 25 anos, ela na Frente Parlamentar Evangélica e eu na Frente Parlamentar Católica. Então eu pude no governo ser o secretário nacional do idoso adjunto, ou seja, eu não estava trabalhando para nenhum de vocês 4 aqui, porque vocês todos são jovens, não é? E depois eu fui também assessor parlamentar, né? Fui assessor da ministra. Então, eu penso que foi um propósito de Deus também para poder fazer
esse trabalho junto ao Ministério, que eu gostei muito. E esse é um assunto que eu vejo que muitos católicos têm não tem muito incentivo, parece que a igreja tem dificuldade de comunicar isso com os fiéis. Não me parece tão claro. Fica parecendo que você é um leproso do Antigo Testamento. Exatamente, não. O cara se põe, né? Se coloca à disposição para uma candidatura com princípios católicos, cristãos, e ali fica, né, parecendo que você é mais um. A Câmara dos Deputados, ela representa o povo, e lá você tem fazendeiros, você tem professor universitários, tem sindicalista, tem ateu, tem pessoas de diversas religiões e segmentos, pecuaristas, mas, assim, efetivamente, a bancada chamada católica é pequena perante o universo de católicos que nós somos no país, não é? O Evangelho de Jesus não precisa de candidato, a igreja não precisa de candidato nem de partido, ok? E é importante frisar isso, a igreja não tem candidato, mas os documentos da igreja, o próprio Papa Francisco toda hora fala sobre isso, ela incentiva a participação dos católicos na vida pública, até mesmo na reunião do condomínio, até na associação de pais e mestres da escola, não é? Conselho comunitário, conselho de segurança do seu bairro, da sua cidade. Então, a igreja estimula para que você possa também ser um agente propagador da fé e de testemunho, né? De nós termos aquela discussão, eu vou ser um político católico ou um católico político? Eu vou ser um médico católico ou um católico médico? Que há uma grande diferença. Então, na condição de assessor parlamentar, há 30 anos, né, exercendo esse trabalho, eu me sinto uma pessoa preparada, até mesmo porque eu sou professor de regimento interno na Câmara, sou um professor de direito, conheço o meandro. Muitos deputados perdem tempo lá porque não sabem como funciona a casa, eu já sei como funciona, eu dou aula para eles. Então foram meus alunos, não só a ministra Damares, como Magno Malta, né? E o grande doutor Enéas Carneiro. Não acredito. Tive a honra de ter sido professor dele. Não, isso aqui... Tive a honra... Então, nosso podcast agora vai dar... Tive a honra de trabalhar com ele 6 anos. de views. E, em primeiríssima mão, caríssimo Tobé, daqui a 15, 20 dias, né, nós vamos lançar a biografia do doutor Enéas. Meu nome é Enéas. Mas aí já é para um outro programa. Não, olha que... Quando sair o livro, eu volto aqui. Não, eu né? já vou deixar combinado. Vou fazer combinado. um spoiler, senão você não vai comprar o livro. Não, então, inclusive, fiquem atentos aí, então, o lançamento desse livro. E quem está escrevendo é o senhor? Quem escreveu foi um amigo lá do Rio de Janeiro, professor Veloso, e eu ajudei a fazer, né? Mesmo porque eu convivi com ele na condição de advogado e assessor durante 6 anos. Ele tinha uma visão, uma perspectiva de mundo muito além daquela que a gente Ele era um tinha homem hoje. do interior do Acre, humilde, o pai barbeiro, a mãe artesã. E, então o livro trata a infância dele no Acre, a juventude dele em Belém do Pará, onde ele estudou. Depois ele, sargento, seu colega, ele foi sargento. Depois ele, professor de cursos preparatórios para o vestibular. Depois também ele... sou. E eu também. Há mais de 20 e tantos anos que eu dou aula, né, para concurso. E depois ele como médico, e a parte final, que é a parte que eu ajudei, que é o doutor Enéas político, né? Existe uma pastoral na igreja que trabalhe a perspectiva política? Então, já temos diversas iniciativas pelo país, né? Comissões arquidiocesanas de legislação e vida. Nós temos, no âmbito da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que trata sobre essas questões políticas, né? A Comissão de Justiça e Fé, não é? E aqui no âmbito do DF já tivemos iniciativa passada de reunir leigos para isso, para a formação, mas infelizmente não foi adiante. Até mesmo porque os pré-candidatos e os candidatos muitas vezes eram de partidos diferentes e posturas diferentes e acaba dando uma certa confusão, né? Eu acho que, obviamente, no santo sacrifício da missa não é local para candidato fazer campanha, isso aí dentro do tempo tem que se respeitar, mas é normal que os pré-candidatos e candidatos, né, se apresentem, né, que aqueles... Porque São Paulo, quando fazia as viagens, ele mandava cartas, né, mandava epístolas. Ele começava assim: caríssimos, recomendai-vos. Então, as pessoas têm que recomendar uns aos outros. Eu conheço o Paulo Fernando, eu fui aluno dele, ele é o rapaz do Provida, ele foi o locutor da Rádio Nova Aliança, 14 anos, da Arquidiocese, ele foi diretor da Rádio Maria, ele foi da Pastoral Familiar, ele foi da Pastoral Carcerária,
não é? Ele faz palestra em encontro de casais, né? Frequenta a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, é do curso de noivos lá, e assim, é isso. Ou seja, praticar a benedicência. O que é benedicência? Falar bem. Porque, infelizmente, nós vivemos na vida da maledicência. Sim. Na eleição passada, olha só, Carlos, o que aconteceu? Uma senhora que eu nunca vi na vida, nunca. Ela foi em frente a uma farmácia Provida, que tem o nome Provida, na Ceilândia, falou assim: olha, gente, eu tomo esse remédio todo mês, imagine que aqui está mais caro, como é que esse Paulo Fernando pode ser candidato? Se ele explora o povo, ele vende remédio mais caro, olha que absurdo. Veja, o nosso movimento Provida não tem nada, absolutamente nada a ver com a farmácia. Então isso é a maledicência, ou seja, é uma difamação, é deturpar a imagem, é um verdadeiro fake news. A pessoa, né? Trazer eu nem respondi dessa, né? Nem respondi aquilo, porque todo mundo sabe que eu não sou dono de farmácia. Alguém fala assim: olha, o Paulo Fernando é flamenguista. Nem respondo, porque todo mundo sabe que eu sou um botafoguense convicto. Ultimamente tem sido bastante sofrido, né? Não, isso faz parte do espírito botafoguense. Mesmo porque está na Bíblia, viu? Quando os reis magos foram visitar o menino Jesus, eles seguiram a estrela solitária. Os reis magos já eram botafoguenses. Enquanto que o urubu voa e não vai para o céu. A estrela sempre está no céu. Não, tá bom. Tá vendo? Olha aí. Eu quero entrar num assunto aqui que acho que o nosso espectador tá louco para ouvir. Tá assim, muito curioso para ouvir. Teve uma treta, né, em uma sessão, né, lá da Câmara, né, em alguma sessão plenária da Câmara, com o deputado na época, então, o deputado Jean Willis. Né, ele fez um levantamento ali daquela exposição Queer Museu. Muito bem. E ali foi um momento em que ele expôs um pensamento em relação à igreja, a questões de pedofilia na igreja, questões relacionadas às obras de arte ali. E aquilo viralizou, né? Foi um momento que você deu uma resposta muito interessante para ele. Como é que foi esse momento? Debate na Comissão de Direitos Humanos. Ele apresentou um projeto de lei que versava sobre a liberdade de expressão, a liberdade artística. O projeto dele asseverava que liberou geral. Ou seja, não pode haver nenhuma restrição, nenhuma censura a nada. E eu, na condição de assessor, fui fazer o contraponto, dizendo que não, que existem restrições à liberdade. Você não pode fazer uma peça de teatro fazendo apologia à pedofilia. Você não pode fazer uma performance, né? Como já teve aqui. Porque isso é crime, né? Já teve aqui, inclusive, essa peça teatral, Nunca Foi Santo, o nome da peça, em que o artista pegava uma página da Bíblia, arrancava e fumava um baseado de maconha. O outro falava: já sei porque os padres são pedófilos, porque adoram o menino Jesus. Então isso não é liberdade de expressão. Então ele, na condição de deputado, defendendo a tese dele, eu defendendo a minha, ele falou um monte de tolice, e lá para as tantas ele quis dizer que a performance do cara nu com a criança no Queer Museu não tinha nenhuma diferença em relação à Capela Sistina de Michelangelo, que tinha atrocidades, que tinha violência. E eu, então, na oportunidade de pedir licença ao deputado, presidente da comissão, falo: não é esse o objeto da discussão aqui, mas já que o deputado está entrando nisso, eu vou explicar para ele o que é a Capela Sistina. E aquilo veio assim num lampejo na minha memória, né? Parecia... Foi uma aula, foi incrível. Eu já tinha ido ao Vaticano, né? E lido a respeito, e aquilo me veio assim na lucidez, como se eu estivesse falando aqui as características desse estúdio. E eu fui falando detalhadamente, parte por parte da Capela Sistina. Até em latim eu falei, mas não foi para humilhá-lo, não. Foi apenas na condição de um professor que eu sou, no sentido didático. Não aparece no vídeo, mas Sua Excelência o deputado, ele se levanta e vai embora. Ele ficou tão envergonhado que ele foi embora. Isso tinha umas 4, 5 pessoas assistindo, passou na TV Câmara e não teve repercussão nenhuma. Esse vídeo deve ter uns 6 anos atrás. 0. Ninguém comentou comigo, aquilo passou. Pois bem, agora, mês passado, não é? Um padre Silvio, lá de Divinópolis, eu esqueci o sobrenome dele, um padre bem famoso assim na internet, Silvio alguma coisa. Ele republicou, a cantora Adriana Arides republicou, a Celina Borges republicou, o Tiba, né, lá da Canção Nova, o Centro Dom Bosco e tal. Aí, a última vez, a minha equipe viu, estava em 2.800.000 visualizações. Né? Depois você pode até botar o link aí, né? Vou colocar na descrição. Coloca o link, vale a pena assistir.
Mas na condição assim de um professor que eu sou um cara educado, né? Até mesmo porque eu estava na condição de assessor e ele deputado, tem uma certa hierarquia. E não foi para humilhá-lo, não. Foi apenas para explicar, né? Porque você está com a certeza da verdade, é tranquilo, né? Não, foi uma... Esse perfil professor, muitas vezes ele pode ser mal interpretado, né? As pessoas podem imaginar que existe uma arrogância, né? E não tem nada disso, né? Não. Inclusive o meu nome de pré-candidato é professor Paulo Fernando. Porque quando eu vou preencher uma ficha, eu não coloco advogado, não coloco servidor público, não coloco jornalista, que eu sou jornalista. Eu tenho orgulho de ser professor e eu ponho professor. Que bom. Né? Que eu gosto de ser chamado. Eu tenho essas duas realidades, né? Professor e policial. Durante muito tempo eu tinha assim, receio, né? Com a questão do policial, a sociedade tinha um... Rapaz, é o seguinte... E aí eu falei, não, é sargento. Policial, presta atenção, policial, padre, dentista e advogado, você vai precisar de um dia. Não tem escapatória. Um dia na sua vida você vai precisar, não é? Vai precisar. Vai precisar demais. Você sabe, caríssimo, que o Adão perdeu o paraíso porque não tinha advogado. Sabia? Se Adão tivesse advogado, não teria perdido o paraíso. Toda a culpa seria da Eva e da cobra. Então, um dia você vai precisar do advogado. Que, aliás, é o nosso dia. Agora, essa semana, comemoramos, né? 11 de agosto. Dia do advogado. Dia do advogado. Não, muito bom. Eu vou encaminhar aqui um tema final para a gente deixar o nosso espectador aqui... Mas não é física, química e matemática, não, né? Podia ser, né? Podia ser um assunto nessa linha, né? Nessa linha aqui. Aqui em Brasília, você já falou que tem a creche aqui de Samambaia, né? De Santos Inocentes. Para quem está nos assistindo, existem em quais regiões? Aqui em Brasília tem outras, e no Brasil... O que a pessoa precisa para procurar o Movimento Provida? Muito bem. Nós temos uma rede chamada Rede Nacional de Defesa da Vida, que é liderada pela minha diletíssima amiga Zezé Luz, lá do Rio, que trabalha com a Eba Ramalho. E nós temos vários pontos Provida no país. Não apenas aqui em Brasília, onde tem o Santos Inocentes, lá na Estrutural tem a ABC Prodeim e a nossa associação, que é a Associação Nacional Provida e Profamília, que é uma das mais antigas do Brasil. E temos no Rio, temos em São Paulo. Então, o meu telefone é constantemente ligado. Eu sou uma pessoa que tem o mesmo número há 25 anos. Não posso trocar o número porque as pessoas me ligam na Operação Resgate. E aí me ligam e, de acordo com o local, eu vou encaminhando. Quando não tem, aí eu procuro a diocese, procuro o padre, procuro pastoral familiar, etc. Então, em todo o Brasil nós temos essa atuação, né? E o senhor concentra isso... no telefone, como é que o senhor consegue? Porque, porque eu sou muito disciplinado. Pensa uma pessoa disciplinada. Aprendi também com o Dr. Enéas, né? Então eu sou muito disciplinado. Evidentemente, nós temos uma equipe de suporte, equipe de apoio, não é? Por exemplo, a gente faz plantão na internet. Eu tenho o meu dia do plantão. E eu fico lá 1 hora por semana na internet. Então eu entro lá, sala do UOL, bate-papo 7. Eu entro lá na sala. Eu coloco lá, vendo Citotec. E fico esperando, às vezes não aparece ninguém, e às vezes alguém vem discutir, e às vezes aparece alguém, e eu começo a conversar. Quantos anos você tem? 15. Cadê seu namorado? Me abandonou. Você está grávida quantos meses? Estou com 1 mês e pouco. Você mora onde? Moro na Chaparral. Então me dá seu endereço que eu vou mandar. Então tem uma isca. Tem uma isca lá para trazer a pessoa. E aí foi, me dá seu endereço. Me dá seu endereço que eu vou mandar pelo correio, né? E tal. Ela me dá o endereço. Aí me dá o endereço, eu bato lá. Bato na porta. Tudo bem. Então é um movimento muito corajoso, muito audacioso. Sem dúvida. A senhora é a dona Meire? Sou. A senhora é a mãe da Patrícia? Sou. Parabéns, a senhora é a avó. Eu barbarizo. Você não imagina o tanto. O senhor não tem medo de receber uma retaliação, da pessoa ficar revoltada? Eu lancei um livro sobre isso, chamado Missionários em Defesa da Vida, que eu relato muitas dessas histórias nesses anos todos. Estou curioso, vou comprar. Para problemas drásticos, a solução tem que ser drástica. Você tem que ser incisivo, porque é questão de horas ou de dias para você salvar uma vida.
E, evidentemente, aquele primeiro susto... Não, o senhor me quebrou aqui, porque eu imaginava que era uma ação, Não. ligava e tudo mais. Ou seja, não dá o resultado se não for uma guerra de guerrilha, meu irmão. Às vezes ela é companheira, namorada de um traficante. A gente tem que tirar daqui e colocar em outras cidades do Brasil, né? Tem a parte policial também, tem muitas coisas. Tem questões de estupro, tem questões de incesto, né? Irmão que tem relação com a irmã, pai, etc. Tem coisas muito graves, né? E às vezes são motivos banais, porque só tem vergonha de falar com a família. Às vezes, outro dia eu atendi vou fazer o aborto. Falei, mas por quê? Não, porque minha família é racista, meu namorado é negro. É assim, essa é a dura realidade. Às vezes porque está passando fome, às vezes porque não tem um enxoval, então a gente providencia o enxoval, cesta básica. Não tem o dinheiro para fazer o exame pré-natal, a gente tem os médicos pró-vida, às vezes precisa de um psicólogo, mas na maioria das vezes precisa de um ombro amigo, elas querem conversar a respeito do problema. E a gente faz o processo. Olha, eu queria dedicar esse trecho na entrevista. Eu, em 16 anos de pré-vestibular, eu tenho certeza assim, que eu já tive a oportunidade aí de pelo menos uns 1.000 alunos que fizeram medicina. Se algum desses alunos estiver assistindo esse podcast, pense um pouquinho sobre ser um médico pró-vida. Há pouco tempo... Que essa informação... Eu fui na formatura de uma menina, Medicina UNB, que foi uma das primeiras meninas salvas no pró-vida. Já é formada médica hoje. E por que isso? Está lá na Bíblia. O que fizeste para defender o meu nome? Ah, meu irmão, quando você chegar lá na milícia do além, cara a cara com o nosso Senhor, bora, você vai prestar contas. Você imagina o julgamento. E não se presta conta assim, gente boa, né? Daqui não é guerra, né? São Miguel Arcanjo pega um controle remoto e fala assim, dá pausa, vamos parar aqui, vamos rever isso aqui. Você vai poder rever toda a sua vida novamente, até esse bate-papo aqui. Lá não tem relógio, lá é o infinito. E você vai rever toda a sua vida novamente, perante nosso Senhor. Olha aquele dia lá, no papo de fé que você falou na Samambaia, você vai rever isso aqui de novo, tudo. E você vai prestar contas. Então, caríssimo, imagine o julgamento de uma pessoa que pratica um aborto e não se arrepende. É importante frisar que nós, o Provida, acolhemos as mães que se arrependem, que sofrem de síndrome pós-aborto, que faz um aborto e não consegue se perdoar, para que ela não faça o segundo. E muitas das pessoas que trabalham conosco tiveram o trauma de fazer um aborto e se arrependeram, e hoje são grandes militantes do Provida, como a própria Zezé, como a própria Elba Ramalho e tantos outros. Porque a nossa igreja é a igreja do amor, da misericórdia, do perdão. Não é? Então a pessoa faz ali a confissão, vai lá na Santa Comunhão, e aquele é um rio de água limpa na sua vida, né? Aquele aborto apagou. Não é? Que maravilha, viu? E vai botar aí embaixo o nosso telefone, famosíssimo, que é o 61, é o Código Brasília, 999 67 37 59. Vou repetir. 999 67 37 59. Professor Paulo Fernando, que não é o Paulo do aborto, é Paulo Fernando do Provida. Que alegria receber o senhor aqui. Eu estou assim, emocionado porque em meio a tanta correria, assim, a falta de tempo, essa vida cheia de... Mas Deus tem pressa e Deus não pisca. Ok? Deus tem pressa e Deus não pisca. Você está com quantos anos? Eu vou fazer 41 daqui a 10 dias. Quando você tinha 15 anos, né? Você queria ter 18. Não demorou dos 15 aos 18? Demorou. Quando você tinha 18, quando eu fizer 21, que antes a maioridade é 21. Demorou para chegar a 21. Meu irmão, depois que passa nisso, você pisca, tem 30, você pisca, tem 40. Né? Tem passado rápido mesmo. Passa muito rápido. Tem passado muito rápido. Por isso que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Porque Deus tem pressa. Muito obrigado. Satisfação. E assim, nós terminamos mais um episódio do nosso Papo de Fé. E que papo de fé, hoje com o professor Paulo Fernando. Volto a dizer, vai lá, clica lá no joinha, dá um like pra gente e aproveita para se inscrever no nosso canal. E divulga esse podcast de hoje, tem que divulgar porque ele foi sensacional. Um forte abraço, amigos de fé. Estamos aqui para mais um episódio daqui a pouco, daqui a alguns dias. Um forte abraço.